tarde, estamos no ar, começando esta semana abençoada e melhor ainda, com esse tempinho muito agradável. Nem todo mundo gosta de frio, mas eu gosto muito. E eu tenho a honra de receber aqui uma profissional, como se fala em Portugal, uma profissional nomeada para conversar conosco sobre o tema da inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. Mas antes da gente cumprimentar, aliás, já cumprimento, mas antes de entrar no nosso tema principal, vou fazer um pedido para você. Você que está nos ouvindo, entre no nosso perfil na internet, no perfil da Rádio Cultura Taubaté, e clique lá que você vai assistir esse programa ao vivo. Então, e também no nosso perfil Jofre Neto, e você pode acompanhar. Vai ficar gravado e você pode compartilhar depois o nosso programa, tá bom? Tenho o prazer de receber aqui Shirley Menezes, doutora Shirley Menezes, psicóloga. Boa tarde. Boa tarde, com especialização em? Psicologia Sistêmica da Família. Psicologia Sistêmica da Família. Isso. Tema interessantíssimo. Eu só vou checar uma coisa, Shirley, me dá um segundinho aqui, que nós somos voluntários, fazemos tudo aqui. Então vou ver só se a nossa transmissão no Face está ok. Segundinho. Ok. Já estamos voltados. Muito bem, eu tive o prazer de conhecer a Shirley. Aliás, eu tinha me encontrado com ela, acho que você se lembra, uma vez, na campanha para vereador em 2016. Estava lá no banco, não é? Eu a vi e falei, olha, tem ali uma futura vereadora, tá? E tive o prazer de conversar com você na semana passada, na Câmara, sim. Na solenidade em que justamente o tema era a defesa, a luta pela inclusão, né? Das pessoas com deficiência. E a Shirley tem muita propriedade falar nisso, como profissional, não é? E também como alguém que vivencia algumas dificuldades, algumas barreiras a serem transportadas. Desafios. Barreira é uma coisa que a gente não ultrapassa. Desafio a gente tem o gosto de vencer. Exatamente. É isso? Shirley, queria que você me falasse então de você como profissional, da sua atuação nessa área, por favor, de inclusão. Eu hoje trabalho mais na clínica, né? Eu tenho um espaço numa clínica que eu trabalho. Como é que chama a clínica? Via Dinâmica. Via Dinâmica. Isso. É uma clínica particular integral, ou pública? É particular hoje, atualmente. Pública é meio, né? Tá mais difícil, Tá mais difícil. Mas na questão da pessoa da acessibilidade, né? Da inclusão, eu atuo mais com o conselho, nos grupos. CONDEF? O CONDEF. Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Dos direitos da pessoa com deficiência. Exato. Tá. E alguns grupos, né? A gente tem o grupo Ação e Cidadania, que a gente participa também. Ação e Cidadania, se eu não me engano, o Agnaldo Dátula. Isso, exato. Faz parte de lá, né? O Agnaldo e algumas outras pessoas com deficiência. O Agnaldo é deficiente visual, de um problema congênito, se eu não me engano, não é? Mas ele é professor de informática, né? Exato. Professor de informática, um sujeito muito inteligente, articulado, né? Atual presidente do CONDEF, sim. E um grande representante, né, da nossa... Sim. Da demanda da pessoa com deficiência em Taubaté. Hoje a referência pra gente é o Agnaldo. Perfeito, muito bom. Aliás, hoje até tem uma reunião do conselho, ele não pode ir porque ele está dando palestra nas escolas. Exato. Né? Eu participo com o Agnaldo em algumas palestras também, a gente trabalha em algumas escolas públicas por convite, né? Quando algum professor, algum colega convida, a gente vai até lá fazer esse trabalho também de demonstração para os jovens, para os adolescentes sobre as questões, sobre os direitos, os deveres da pessoa com deficiência também. Perfeito, sim. É interessante você falar de direitos e deveres, porque algumas pessoas acham que as pessoas com deficiência ficam pleiteando apenas direitos, privilégios, e tudo. Pelo contrário. Uma pessoa com deficiência é uma pessoa que circunstancialmente está com uma limitação física ou eventualmente uma limitação até intelectual, mas é uma pessoa, né? A pessoa tem direitos e deveres. Deveres, exatamente. Né? E eventual diferença na lei não é para trazer privilégio nenhum. Não.
É para minimamente tentar equalizar as condições. E não vai equalizar, não, né? Mas reduzir um pouquinho. Você imagina uma pessoa com cadeira de rodas, se ela chegar num local que tenha degraus, para ela ficar igual às outras pessoas que conseguiram subir, vai ter que ter uma rampa. Exato. É privilégio? Não. É minimamente tentar aproximar as condições. Exato. E a gente precisa pensar nisso para um futuro, né? Porque estamos virando um país de pessoas idosas. Sim, foi, né, que eu destaquei aquele dia até, né? Idoso, em algum momento, precisa de auxílio, de Sim. alguma possibilidade, de uma acessibilidade mais, né? E para poder ir e vir sem depender de ninguém, né? Essa é a questão. Sim. Então, o fato é que a acessibilidade hoje não garante só a pessoa com deficiência de estar, mas a outras pessoas também. É isso aí. Olha, se você vê em países mais civilizados que o nosso, é nítido. Onde tem condições acessíveis, é bom para todo mundo, não é só para a pessoa especificamente com uma dificuldade. Sim, não é exato. A ida, né, o transporte, o lugar mais acessível para todo mundo, dá uma qualidade de vida para todos, né? Pra todos. Então, nas suas palestras aí, o que você tem enfatizado da sua sensibilidade em Taubaté? O que precisa ser destacado que as pessoas não percebem? olha, eu acho que uma fala que eu acho que a gente não pode perder é que é um processo de longo prazo, não é de curto prazo, não vai ser transformado em meses ou um estalar de dedos. Um estalar de dedos é de longo prazo, mas é principalmente a sensibilidade de todos os cidadãos. Por quê? Porque não adianta eu ter uma calçada adaptada, mas não ter uma loja que receba uma pessoa com deficiência. Exatamente. Né? Não adianta eu ter uma escola acessível, né, com acessibilidade, se os professores não estão preparados para receber essa pessoa. Sim. Então tem que vir do todo, né? Não é só parte de calçada ou ônibus, mas um todo estruturado para que receba as pessoas com deficiência e com algum tipo de limitação física ou intelectual, mas e que tenha uma qualidade, né? Não é só ter a estrutura ou receber porque existe uma cota, mas para que essa pessoa se desenvolva como ser humano e evolua, né? Tanto na empresa como na escola. Não adianta você ter uma criança com uma deficiência dentro de uma sala de aula e ela não ter uma garantia de que ela vai evoluir como pessoa. Se ela não pode, talvez ela não consiga ler e escrever como todas as crianças, mas ela possa, em algum momento, evoluir além do que ela já tinha, né? Então, se ela está numa situação de escola no fundamental, ou assim, por dizer, que ela chegue no máximo dela, mas que a gente tire o máximo dela. Essa é a ideia principal. Eu acho que tem que se pontuar isso e se permita interrompê-la de vez em quando por alguns pontos importantes. Você citou aí uma questão conceitual, que eu acho que certamente você usa, que é o seguinte: a diferença entre integrar e incluir. Isso. Né? O integrar é colocar a criança, que já é um avanço, você colocar a criança que tem uma deficiência, uma dificuldade, junto com as outras crianças. Tá. Mas aí, você deu um passo. Mas se essa criança não tiver condições, for uma criança cega, você a integra colocando na sala de aula. Mas se você não tiver uma atenção para ela específica, ela vai ficar fora do mesmo jeito. Isso, exatamente. Então ela precisa ser incluída. Por isso que se fala em inclusão e não só integração. Na linguagem comum são equivalentes, mas do ponto de vista técnico, para nós, isso é muito diferente. Exato. Né? Eu, no meu processo de educação, eu senti muito isso, né? Eu vivenciei o quê? De alguns professores, eu estar numa sala regular, mas os professores me separar pela minha questão motora, habilidade motora. Eu não tinha uma habilidade, vamos supor, de um aluno de 5º ano na escrita. Eu escrevia, eu sempre escrevi, porém eu tinha uma dificuldade um pouco mais lenta. E isso me qualificava para ficar de uma separada. Fica na turma dos atrasados. Isso, exato. Não por nota, não por
questões intelectuais, mas aí eu era separada, então eu estava integrada na sala de aula regular, mas eu era excluída dentro da sala de aula. Impressionante. Olha, eu quero, desculpe aqui a omissão, né, tão silenciosa ali, tá aqui a mamãe da Shirley, né? Como é que é o nome do senhor? Dona Iracema? Dona Marlene, eu sabia que era Marlene, eu falei Iracema por Dona Marlene Menezes. Dona Marlene, vou pedir a senhora ficar bem juntinho aqui da Shirley para poder aparecer na nossa câmera aqui, eventualmente falar um oi pra gente. Não seja tão tímida. Né? Eu fico impressionado com você relatando isso, que você é muito nova. Vou falar a idade da Sheila aqui, não, mas ela é novinha, você está vendo. Pode falar, tranquila. A Sheila é muito nova e é impressionante que numa cidade do porte de Taubaté, nós não estamos num grotão do Brasil inacessível. Numa cidade do porte de Taubaté, no estado de São Paulo, no Vale do Paraíba, há pouco tempo atrás, uma vez que a Sheila é muito nova, tivesse esse nível de ignorância. Eu não digo nem de crueldade, beira um pouco de crueldade também, mas de ignorância de você discriminar uma criança, evidentemente porque ela tem dificuldade de um lado, mas ela tem habilidade dos outros, não é? Eu soube até você contando que tinha escola que não quiser te receber, né? Sim, eu fui a primeira vez que minha mãe me matriculou na escola, na idade regular, né, 7 anos, naquela época. E quando a minha mãe levou no primeiro dia de aula, a escola falou, não, mas é ela, aluna, é? Sim, é ela. Ah, não, mas a gente não tem condições de receber. Mas minha mãe, aí eu tinha uma irmã, né? Minha irmã estudava na mesma escola. Minha mãe teve esse cuidado. A irmã dela tá na outra sala, a irmã dela vem até aqui se ela precisar de alguma coisa. Não. E eu não fiquei. E aí eu fui entrar na escola só com 11 anos de idade. Que coisa, não? Dona Marlene, boa tarde, obrigado pela presença. Tudo bem. Dona Marlene faz parte de um time de pessoas diferenciadas, que são os pais e mães heróicos, que são pessoas que tiveram uma circunstância de um filho com alguma dificuldade, uma limitação física, e tem que enfrentar a ignorância de gente atrasada, não é? E criminosa até, muito. Porque quem deixou uma criança que nem a Shirley, quantos anos fora da escola? Dona Marlene? Ela entrou 5 anos de faculdade, né? Não, mas... Sem poder ir para a escola? Sem poder ir para a escola, ela ficou 6 anos. 6 anos, imagina. 6 anos. Que pena, viu, Shirley, que a gente não se conheceu antes. Porque senão, eu, com ou sem mandato, né, eu sou homem público por vocação, a gente teria ido em cima dessa gente e os processado criminalmente, mas iam processado do A a Z, né, que cometeu essa ilegalidade, isso é coisa criminosa. Né? Foi. Não é? Mas aí eu entrei logo né, 6 anos depois. Sim. E foi assim, na educação, a gente percebeu que existia a integração, mas aí a demanda era dos pais. Então, era muita coisa que a minha mãe tinha que resolver e a gente tinha que se adequar ao plano, né, e ao modelo educacional. Eu só fui aprender que o modelo tinha que me atender na faculdade. Olha. Não que eu tinha que atender ao modelo educacional. Olha só. Infelizmente, foi um processo meio doloroso, cansativo, mas em algum momento eu aprendi isso e percebi que eu não precisava me adequar totalmente ao modelo educacional. Claro, o aluno tem que responder, porém o modelo tem que se adaptar às questões e às dificuldades que o aluno tenha. As características específicas das pessoas, né? Imagina numa sala de aula que todos os alunos tivessem uma altura a menos da média. Você tinha que ter uma cadeirinha mais baixa. E daí? Não é só isso. Exatamente. Não é? Uma adaptação a todos, de forma que todos pudessem usufruir. Mas sabe, eu sou uma pessoa de fé, não sou numa rádio católica, que eu tomo a liberdade de falar um pouquinho da minha fé também. Eu sei que de certa forma é a sua. Dona Iracema, quando mamãe, né, meus pais heróis, me levavam, principalmente minha mãe,
levava ao Hospital das Clínicas em São Paulo, né? A senhora conhece, então, uma luta, né, desse tipo. E então ela sempre teve uma orientação de que uma criança com uma limitação física não é melhor nem pior que as outras. Não é melhor, mas também não é pior que ninguém e tem todos os direitos, né? E aí eu me lembro que no hospital sempre aparecia alguém que dizia o seguinte: foi Deus que quis assim. Eu lembro que o pequenininho dizia: que Deus quis assim? Coisa nenhuma. Que história que Deus quis assim? Deus não quis, não é? Acontece. E já que acontece, aí Deus aproveita da oportunidade. Ele fala assim: olha, já que aconteceu, vamos inspirar essas pessoas para tirar proveito disso no sentido de ser porta-voz daqueles que não vão ter oportunidade de ter vez e ter voz. O que a senhora acha disso? Acho é isso mesmo, não é? Porque a Shirley mesmo, os médicos desenganaram ela com 3 anos de vida. Ela não chegaria aos 3. Depois não chegaria aos 7. Depois aos 13, e assim foi indo. Gente pessimista, não? E quando ela se formou e é psicóloga, um dia a gente viu esse médico. Aí ela chegou e falou: o senhor lembra de mim? Aí, então, se o senhor precisa de uma psicóloga, estarei à tua disposição. Boa, ótimo. Então, foi uma coisa assim mas muita fé também, muita fé mesmo. Muita fé. Nossa. Isso. Então, muita fé, muita reza, sabe? Que não sustenta. E muita perseverança também. Isso, parabéns. Bom, Chile, eu não sei o que você acha dessa fala minha, mas eu acredito nisso, viu? Que a gente, com a capacidade que você tem, né? Visivelmente com a inteligência acima da média, vivenciou essas dificuldades, acaba sendo uma pessoa muito mais habilitada do que um profissional, por mais esforçado que seja, para dizer das dificuldades, não é? Eu acho que eu acredito, não só como qualquer pessoa, que os desafios e as dificuldades que nos capacita para evoluir. Exato. Isso. E então, esse olhar, claro que eu sempre falo, há profissionais que vão trabalhar na área da pessoa com deficiência com muita técnica, com muita exatidão, sim, mas exatamente quem passa sabe falar e tem um domínio sobre isso. O que eu falo, o que me possibilita um pouco mais falar disso é saber por experiência própria. Então, acho que as experiências fazem com que eu possa dizer assim, com um pouco de propriedade, não toda. Claro. Que o aprendizado é todos os dias, mas que a pessoa com deficiência, quando bem possibilitada, principalmente quando tem uma estrutura familiar, apoio também, porque a rede de apoio a gente teve dificuldades, sim, mas tivemos muitas redes de apoio, pessoas que quiseram, que me auxiliaram nisso. A gente pode chegar muito longe. Claro. E pode ter muitas conquistas. E isso eu acredito piamente, não tem como. Muito bem, porque eu me lembro de uma cara amiga, talvez tenha sido aluna dela, professora Maria Júlia Xavier. Era professora, eu tenho um tempinho atrás já, né? Professora Maria Júlia, minha amiga e tal, e ela teve uma época que ela se acidentou, precisou ficar com a perna engessada, torção, sei lá o quê, e ela comentou comigo: Jofre, agora que eu percebo certas questões que eu não tinha imaginado, né? A limitação de você chegar, as pessoas acham, não, mas ali só tem um degrau. Mas um degrau, para quem tem dificuldade, é uma montanha. Tanto vai ser 1 ou 10, né? Exatamente. Aí você começa a perceber as diferenças, não é? E dessa sensibilidade. Bom, eu acho importante também, se me permita, historiar um pouquinho disso, né? A questão da pessoa com deficiência, você, claro que sabe disso, mas parte primeiro de uma negação, né, ou até mesmo de uma agressão, de uma eliminação física. Numa sociedade primitiva, uma criança com deficiência acabava sendo eliminada, porque era realmente perigoso para todos. Depois você passa por uma negação da situação, ou, aliás, um esconder a pessoa com deficiência, né? Depois um negar, né? Aí, então, depois a etapa de lutar por direitos, não é?
e a etapa final das pessoas encararem as diferenças normais que todos têm. É um processo, que eu sempre digo, né? Eu fui estudar no fim da minha pós-graduação a família da pessoa com deficiência. Tá. E é isso, né? A princípio a família tem um luto, né? Ela fica enlutada, porque o ideal de filho, por mais que uma mãe ame, não é receber um filho que vá sofrer por tantas dificuldades. Depois vem a negação mesmo, a negação de que ele pode fazer qualquer coisa. E aí depois a aceitação de entender que não, ele vai ter limitações, mas que também pode fazer qualquer coisa dentro dessa limitação. Sim. E aí a luta. Aí entra a luta e o processo eu acho que a própria pessoa com deficiência chega um momento que a gente também passa. Eu passei por todos esses processos. Negação, luto, depois negação e depois aceitação. E depois, hoje eu falo, estou num processo melhor, onde eu aceito a minha deficiência, sou uma pessoa com deficiência, com limitações, mas com muitas capacidades. Claro, né? É isso, é tão somente isso. Vai ser pouco, não é não, é uma realidade complexa até. Olha, uma pessoa com deficiência acabou. E tem outro aspecto também, que é a negação, o esconder e tal, mas a agressividade. Há pessoas agressivas. Sim, né? sim. E eu encaro isso, vou dar aquele psicólogo de botequim, eu encaro isso como uma defesa. A pessoa enxergando no outro a fragilidade própria do ser humano, aquilo lhe é tão chocante, que ele se imagina tão forte, aquilo lhe é tão chocante que ele agride para tentar eliminar. Não é? Eu acho assim, quando uma pessoa... a gente vive isso ainda hoje, tá? Não é só... Não, Vivamos isso, experienciamos isso aí ainda hoje. Eu acho que é quando a pessoa vê no outro tanta fragilidade, mas com tanta possibilidade... E aí se questiona, será que eu tenho essas possibilidades? Também. Né? E até tem, mas aí é aquela coisa, eu sempre falo, né? O autoconhecimento vai possibilitar que eu perceba as minhas possibilidades, minhas capacidades, minhas condições de evoluir. E as pessoas hoje não se conhecem muito bem, né? Eu digo como terapeuta, né? Psicóloga, que o autoconhecimento... é um medo social hoje. A nossa sociedade está adoecida em relação a isso. Então, quando a pessoa vê a outra com algumas fragilidades, mas dando conta, né? Dando conta de estar, de ser, mesmo com qualquer dificuldade, ela repele aquilo. E a forma de repelir é sendo agressivo, né? Ou tentativas, não é? Quando eu vejo um sujeito agressivo, nisso eu compartilho da opinião do padre Fábio de Mello. O sujeito agressivo é bom, né? Porque é um sujeito fraco, né? Ele agride para se defender. Exato. Muito mansinho e tal, eu tenho preocupação. Mas agressivo. Fragilidade. Fragilidade, evidente, né? Põe no seu lugar, né? Isso é o típico do bobo, né? Do fracote, né? Coisa do tipo assim. Bom, mas... Você falou, no geral, acontece ainda, porque é uma questão, como a gente tinha citado no começo, cultural. Tá? Eu me lembro, caríssimo Dom Carmo Roden, nosso bispo emérito, né? Ele dizia pra gente, em relação a essa evolução da sociedade, uma percepção de cidadania, por exemplo, na Pastoral Fé e Cidadania, ele dizia, esta é uma questão cultural e as questões culturais são lentas. É isso mesmo. Exatamente. Né? Mas temos que ter paciência. É um processo de longo prazo, de muita trabalho, luta. Quando eu digo luta, não é luta... pela violência. Pela violência ou pela briga. É a luta pelo diálogo, pela comunicação, pelo ampliamento, né, de pensamento, se ampliar mais. Isso que eu acho que é o longo prazo. A gente vai ter que trabalhar bastante, pensar bastante, falar bastante disso para conseguir chegar nessa transformação necessária, né? Muito bem, o papo foi muito gostoso. Felizmente chegamos ao final do nosso programa. Agradeço demais, doutora Chile Menezes, psicóloga, pós-graduada em Psicologia de Família, abordagem sistêmica, né? Muito bem. Uma hora eu quero
você vai vir aqui de novo, espero. Para a gente falar de psicologia sistêmica. Família com abordagem sistêmica. Né? Exatamente. Dona Marlene. Aqui você tem evangelização, boa música. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Ouvi dizer